Acesse o conteúdo da 10ª edição da Expert XP. Palestrantes internacionais compartilham suas visões sobre o novo futuro. Veja a cobertura do evento nos sites da Época Negócios e Valor Econômico e assista ao conteúdo em expertxp.com.br. Provavelmente é o maior desafio da história de Biomanguinhos. E a grande vantagem que nós já temos, como você comentou, é já termos passado por experiências semelhantes, como foi o caso da epidemia de febre amarela, os surtos de sarampo. Dessa forma, o vice-diretor de produção de Biomanguinhos, Luiz Lima, classificou o desafio de produzir a vacina contra a Covid-19 em larga escala quando ela for aprovada. O laboratório, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, espera produzir mais de 30 milhões de doses até janeiro, se tudo der certo com os testes da vacina desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford. Mas chegar a uma vacina eficaz é apenas a primeira parte de uma tarefa hercúlea: imunizar toda a população. O custo inicial da vacina contra o novo coronavírus está estimado em cerca de $3 a unidade. O valor baixo é visto de forma otimista, mas existem outras preocupações. Uma das principais na corrida global pela vacina é a provável falta de insumos em todo o mundo, como frascos de vidro. A Fiocruz garante estar preparada para produzir as vacinas e que pode chegar a 40 milhões de doses por mês. O Instituto Butantan, em São Paulo, também prepara sua estrutura para fabricar a vacina em parceria com a chinesa Sinovac e até exportar o medicamento. A nova fábrica do Instituto Butantan, que vai ser construída em uma estrutura já existente dentro do próprio Instituto, uma estrutura que hoje não é utilizada. Por que essa nova fábrica vai ser construída? Porque o Estado de São Paulo, ele recebeu consulta de países vizinhos para a construção, para a encomenda de vacinas que serão produzidas aqui depois que for aprovado o programa de testagem. Mas obtida uma vacina, como fazê-la chegar a toda a população num país continental como o Brasil? Quem vacinar primeiro? Que regiões devem ser priorizadas? Esses são apenas alguns dos desafios logísticos e éticos envolvidos na distribuição da vacina. Será que o Brasil já começou a discutir esses protocolos? Quais são as principais dificuldades? Que experiências positivas podem contar a favor do país neste momento? E como garantir o acesso igualitário dos mais pobres à vacina? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o repórter especial Henrique Gomes Batista e com Felipe Carvalho, coordenador da campanha de acesso a medicamentos da ONG Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista, temos aí algumas vacinas já chegando na fase 3 de testes e a grande pergunta agora é quando essa vacina vai chegar nos postos de saúde. O Brasil já está se preparando para esse desafio logístico de fazer a vacina chegar a grande parte da população? Bom, infelizmente a resposta não. Oficialmente o governo acha que é um pouco prematuro pensar nessa questão da logística, embora a gente sabe que é um desafio tão grande ou comparável ao desafio científico de desenvolver a vacina e o desafio industrial de produzir a vacina. Então são 3 desafios para a gente poder chegar à imunização, que é fundamental para a vida voltar realmente ao normal, né? E o Brasil não está se preparando para esse último ponto. Até tem feito acordos aí com alguns desenvolvedores de vacina, né? A gente vê os testes acontecendo aqui no Brasil, porém, e alguns acordos também para a produção, né, em institutos que o Brasil tem institutos de ponta, institutos com tecnologia para produzir vacina, mas a gente não vê, por parte do Ministério da Saúde, uma preocupação no momento da logística. Eu conversei com vários especialistas, alguns institutos estão sim se preparando por isso, pensando que para produzir a vacina precisam de alguns insumos e estão tentando se preparar isso. A grande vantagem é que Biomanguinhos estará utilizando o mesmo frasco, a mesma apresentação da vacina que já utilizamos para a febre amarela. Então toda a estrutura, todas as máquinas já estão preparadas. Além disso, iremos trabalhar em 2 linhas de processo, em 2 turnos de produção, praticamente de domingo a domingo. Mas o Ministério admite que ainda não é cedo para pensar na lógica da distribuição. E os especialistas, como eu falei, dizem que não é bem assim, né? Ou seja, não é só ter a vacina, você tem que pensar em como transmitir, como levar, como aplicar. É uma série de questões que, como um próprio especialista em logística me disse, só é comparável ao desafio da logística das guerras mundiais, né?
Pois é, a gente tem no Brasil o Biomanguinhos, que tem essa parceria com os pesquisadores de Oxford, né, para a produção da vacina de lá. O Butantan fez uma parceria com a Sinovac, a chinesa. Tem uma terceira vacina que é a da Pfizer, que não tem, por enquanto, acordo de produção aqui no Brasil. Mas são poucos os laboratórios aptos a produzir, né? Biomanguinhos no Rio de Janeiro, Butantan em São Paulo. Como é que faz essa vacina chegar do Oiapoque ao Chuí? Esse é o desafio, né? Então, a questão toda é como planejar isso. O Brasil tem uma vantagem de já ter uma experiência muito grande de vacinação, né? A gente tem campanhas nacionais, muitos países, inclusive países mais ricos que a gente, não tem necessariamente essa expertise. O Brasil é o país que tem o maior programa de vacinações do mundo, de graça, pelo SUS. Com esse programa, nós conseguimos eliminar, num país de dimensões continentais, doenças como a varíola, a poliomielite e até o sarampo, que agora ressurge, provocando a morte de crianças não vacinadas. Porém, a gente vive um país de dimensão continental, ou seja, a gente sabe, por exemplo, que alguns desafios precisam ser colocados à mesa. Se a vacina ficar pronta entre dezembro, janeiro, fevereiro, é o período de chuvas na região norte, na região amazônica, e a região fica ainda mais isolada. Ou seja, tem regiões que só são acessíveis a barcos, e agora precisa pensar, tudo bem, até consigo chegar em algumas cidades, algumas comunidades de barco, mas eu vou ter um barco com um sistema de refrigeração que eu preciso para esse tipo de vacina. A vacina que eu vou ter, ela é uma vacina mais simples, que só precisa de uma refrigeração padrão, que a maior parte das geladeiras possuem, ou precisa de uma ultra refrigeração que tem que ficar menos 25 graus. Esse é o tipo de questionamento que o mundo inteiro está fazendo, que o mundo inteiro, os grandes países, grandes corporações já estão se preocupando. As the world watches, waits and prays for a solution to our COVID crisis, it will take a lot more than just medicine to deliver a cure. E que a gente vê um pouco essa falha aqui no Brasil, ou seja, pensar, tudo bem, não basta ter a vacina, precisam como distribuir, como fazer essa vacina. Eu conversei com outro especialista, Maurício Lima, do ILUS, e ele fala que em países, infelizmente em países mais pobres ou países com piores condições, metade das vacinas pode se perder por problema de armazenamento ou problema de transporte, ou seja, é uma questão muito delicada e muito, muito preocupante, muito sensível, né, estratégica realmente, neste combate ao coronavírus. Fora a questão logística do transporte, tem toda a questão do gargalo logístico de insumos, né? A gente viu isso com os EPIs, com os respiradores, todo mundo tentando comprar ao mesmo tempo. Para produzir a vacina, vai precisar de material, depois vai precisar de seringa, vai precisar de luva, tem toda uma série de produtos, uma cadeia ali ligada à vacina que tem que ser planejada, né? Exatamente, a gente vê isso que não basta ter a vacina não é uma coisa simples, não é uma coisa usual, a gente tem talvez essa percepção, porque a gente tem uma série de vacinações, como a vacina da gripe, mas há um planejamento prévio, ou seja, não é um desafio do fim do mundo, mas é um desafio realmente relevante, estratégico, é vencível, é superável, é possível superar sim esse desafio, mas desde que haja planejamento. Essa é a questão chave. Hoje, agora, é o momento de planejar. Não adianta você esperar ter a vacina. Mas a gente não sabe exatamente qual modelo, se vai ser uma ou duas doses. Tudo bem, comece a tratar cenários, criar padrões aí para poder tentar entender as variáveis possíveis, mas o momento agora é de planejamento, é de estruturar, isso levando em conta não só a vacina em si, como os insumos, né? Quem são as pessoas que vão operar, como é que vai ser o armazenamento, quais são as seringas necessárias, ou seja, uma série de questões que permeiam esse debate todo das vacinas. Você procurou, por exemplo, Biomanguinhos, né? O Maurício Zuma, diretor de Biomanguinhos, laboratório ligado à Fiocruz. Como é que Biomanguinhos está se preparando para esse desafio de produzir a vacina aqui, Henrique? Então, ele falou que isso é uma coisa boa, assim, se por um lado a gente vê que o governo federal, o Ministério da Saúde como um todo, não está pensando ainda totalmente nisso, as instituições que vão fabricar potencialmente as vacinas já estão se preparando. Ele admite, por exemplo, que esse é um questionamento e que já está conversando com os fornecedores de insumo da vacina para não ter gargalo no Brasil. A expectativa é que até o fim do ano os resultados positivos possam chegar e a gente possa começar a pensar em registrar a vacina para produzir e entregar para a população. A gente acredita que tem informações que isso acontece também aqui no Butantan, ou seja, a parte da preparação, de você criar condições de produzir
doses, uma quantidade estrondosa, uma velocidade super rápida, já está sendo pensado. Então, essas instituições que fabricam já estão preocupadas com essa questão do insumo. A questão mesmo que está faltando, esse gargalo, é de pensar a distribuição, e isso é atribuição do governo federal. O Brasil tem mais de 30 mil pontos de imunização aí nos seus 5.500 municípios, né? E como você disse, campanhas de vacinação muito bem sucedidas. A população está acostumada. Todo ano tem a vacinação, né, do Zé Gotinha contra a poliomielite, todo ano tem vacinação contra a gripe. Isso é um ponto a favor do Brasil. Exatamente. A gente também não precisa ficar tão desesperado, porque, por sorte, a gente tem um dos melhores e mais eficientes programas de vacinação do mundo. A gente vê, por exemplo, um debate muito grande de que as pessoas estão se vacinando menos, estão menos imunizantes. Isso é refletido na volta ao sarampo, que era uma doença que estava caminhando aí para o controle no Brasil, mas isso não se deve pela falta de vacina, se deve por decisão de algumas pessoas que passaram por N razões, não acreditar em vacina. Mas não é a falta. A gente não vê, e a gente não noticia isso no Globo, Carol, que a tal região ficou sem vacina. Isso é raríssimo. O Brasil tem essa estratégia e isso é um ponto positivo. Ao contrário de outros países, a gente tem uma rede de 37 mil locais de vacinação em todos os 5.500 municípios brasileiros. Então a gente tem uma estrutura que é possível alertar sobre isso. Inclusive, eu conversei com a infectologista da Unifesp, especializada nesse tema, Nancy Belay, que justamente aponta isso. Assim, a gente talvez não esteja planejando, mas a gente tem uma experiência que é um ponto favorável para o Brasil neste momento. Na verdade, o Brasil é um dos países que tem mais experiência em vacinação pública, vacinação em larga escala, distribuição de vacina para um grande número de população. A gente tem um dos melhores programas de vacinação pública do mundo. Então, planejar um programa de vacinação, distribuir vacina injetável, intramuscular, a gente já faz isso com a vacina da gripe. Claro que a gente tem dificuldades, né? Imagino que os países vão ir vacinando ao longo do tempo. Todo mundo vai precisar de seringa, de agulha, de gente, de cadeia de frio para conservação das vacinas, de geladeira. Agora, o Brasil já tem uma tradição de vacinar. E o critério para vacinar a população, Henrique, isso também não está sendo pensado? Porque não vai ter vacina para todo mundo no primeiro momento. Vai vacinar primeiro quem? Profissional de saúde da linha de frente e idosos? Ou faz mais sentido vacinar quem é mais jovem e precisa voltar ao trabalho? Isso também tem que ser pensado. Esse é um debate global do acesso justo às vacinas. A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro e é um debate ético também, né? Bioético, digamos. Porque tudo bem, a questão dos profissionais de saúde, acho que é meio consenso em todo o planeta que tem que ser o primeiro grupo de vacina. Por quê? Porque eles estão na linha de frente, eles salvam vidas, eles estão muito mais correndo o risco de se contaminar, então faz sentido que eles sejam o primeiro grupo da vacina. Agora, e a partir daí? Aí tem duas discussões. Tem a discussão geopolítica. É justo que os países mais ricos comprem os primeiros lotes? Os Estados Unidos compraram e já garantiram aí 100 milhões de doses daquela vacina alemã que foi aprovada, eu falei ontem pela Anvisa, lembra? Para fazer os testes aqui no Brasil. Eles pagaram quase 2 bilhões de dólares. No começo dessa semana, o Reino Unido também anunciou a compra das vacinas da Alemanha e de Oxford. Por exemplo, talvez alguns países europeus ou americanos que estão comprando os lotes de vacina, que não nem estão tão prontos, eles talvez não estejam mais no momento do pico, quando a vacina seja disponível, mas eles estão comprando na força do dinheiro. A gente vê muitas organizações, como a fundação do Bill Clinton, por exemplo, os consórcios internacionais de vacina, tentando equilibrar um pouco o jogo, fazer com que as vacinas cheguem também aos países pobres, aos países em desenvolvimento, aos países que talvez sejam mais necessitados por talvez estarem vivendo na época da vacina ao pico e por ter um sistema tanto de saúde quanto de possibilidade de isolamento social mais difíceis ou mais frágeis do que os países ricos. Então, tem a primeira discussão que é como fazer chegar globalmente, né, essa vacina. A segunda, mesmo que depois que chegue no país, como vai ser essa distribuição? Além dos médicos no primeiro momento, em tese, é um debate que os grupos vulneráveis, que pessoas mais idosas ou com comorbidades, poderiam ser priorizados. Mas já há um debate mundial dizendo que talvez não seja esse o melhor grupo. Esse grupo pode ser mantido no isolamento social, ou seja, os idosos
tem menos necessidade, em tese, de sair para a rua para trabalhar, e talvez fosse mais interessante vacinar primeiro as crianças que precisam ir para a escola, que podem perder um ano importante, já estão perdendo, né, comprometendo esse ano de 2020 na educação. Seria um momento, talvez, de fazer com que volte essa atividade econômica e social, que é muito importante, que são as escolas, e a gente sabe que é mais difícil para crianças pequenas, por exemplo, terem acesso a uma disciplina mais forte aí na questão do isolamento social, das regras aí de uso de máscara e de higiene para evitar a propagação do vírus. Então tem assim, uma série de questões éticas que precisam ser discutidas, e essa discussão tem que ser a nível local. Talvez a realidade do Brasil seja diferente da realidade de outros países. Então, levando em conta que a vacina é um bem muito importante nesse momento e ainda vai ser escasso, esse é um debate necessário. Eu conversei com um professor que fala justamente isso. A gente tem uma demanda de bilhões de doses, mas na melhor das hipóteses vai ter uma produção na casa dos milhões. Então, esquece, a gente está imaginando que vai ser do dia para a noite uma maravilha. Não vai ser. A vacina é um grande avanço, mas não vai ser assim, a partir do momento da sua aprovação, mesmo que as empresas já estejam produzindo e criando estoques, algumas empresas têm feito isso, fazendo estoques de vacinas, mesmo sem a sua comprovação ainda, para não perder tempo, né? Ou seja, quando for aprovado já ter alguma quantidade boa de vacina para poder ofertar, mas isso não significa que todo mundo vai ter acesso na semana seguinte. Vai ter que criar regras, vai ter que criar disciplina, isso vai ser um momento de tensão social e de uma tensão econômica que os países e todo o planeta precisa começar a debater profundamente a partir de agora. Tem países formando aliança já para justamente discutir a distribuição da vacina? Exatamente. Ontem mesmo saiu um estudo da Eurasia Group, que é uma das maiores consultorias geopolíticas do mundo, comentando justamente isso, ou seja, alguns países começam a criar essas parcerias. Ele fala basicamente dos países europeus, né, a Alemanha, a França, a Inglaterra, criando uma rede para criar uma estratégia conjunta e única de produção, distribuição e aplicação das vacinas. A gente vê que isso mostra se os europeus foram os países que talvez melhor passaram até o momento pela pandemia, né, nos Ocidente, os países que passaram por uma crise muito grande, mas depois conseguiram fazer o lockdown, conseguiram manter as pessoas isoladas. A gente vê, embora notícias de crescimento de casos novamente lá, mas não na proporção que a gente vê no Brasil, nos Estados Unidos. A gente não ouviu falar dos europeus de platô, né, no auge da pandemia. Eles parecem estar um pouco adiante de outras nações ao criar esse primeiro debate, a primeira rede de cooperação para a vacina, pensando realmente na aplicação mais efetiva, mais eficaz da vacinação. Henrique Gomes Batista, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Carol, muito bom falar com você novamente, muito obrigado. Felipe Carvalho, qual é a maior dificuldade hoje para um acesso igualitário à vacina da Covid em todo o mundo? Bom, hoje a gente vê 3 desafios, basicamente, quando a gente fala de vacinas, né? O primeiro é o desafio científico, de desenvolver uma vacina que tenha uma efetividade alta e que não só tenha uma efetividade, mas também promova uma imunização duradoura, que possa ser usada em todos os tipos de populações. Né? Em segundo lugar, tem um desafio médico, que é como priorizar a distribuição dessa vacina, para que populações essa vacina tem que chegar primeiro, né? Como é que a gente faz para ela chegar nos lugares mais remotos, né? Então, o ideal, por exemplo, é a gente ter uma vacina que não precise de tanta refrigeração, que seja fácil de administrar, que tenha poucas doses, né? Então, isso tudo também contribui para que a gente alcance todo mundo. E, por último, a gente vê que existe um grande desafio político, que é justamente de ter vacinas em quantidade suficiente e, tendo essas vacinas, né, como é que entre os países essas vacinas são distribuídas e entregues, né? Então isso tem sido um ponto assim de bastante preocupação, porque a gente tem visto, né, muitos países fazendo acordos para comprar antecipadamente várias dessas vacinas que são mais promissoras. O Reino Unido assinou um acordo para o fornecimento de 60 milhões de doses de uma vacina contra a Covid que está sendo desenvolvida pela farmacêutica francesa Sanofi em parceria com a britânica GlaxoSmithKline, também conhecida como GSK. Isso significa que tem menos vacinas disponíveis para que os países, de uma maneira colaborativa, discutam como é que elas vão ser distribuídas e que todos os países possam receber ao mesmo tempo, né? Então, esse último ponto do desafio político de
de quem vai receber é o que a gente tem tentado defender, que nenhum país tem uma postura egoísta, né, que haja uma cooperação internacional, porque senão a gente fica nessa disputa, né, ou a gente vai para o lado da cooperação internacional, ou então a gente vai para o lado do cada um por si, para a lógica do que tem mais dinheiro leva primeiro as vacinas, e não pode ser assim, né? A gente precisa realmente, para acabar com essa pandemia, que todo mundo tenha acesso à vacina, né, em todos os lugares. E como é que você diria que o Brasil está posicionado nessa discussão? Porque o país tem laboratórios de ponta que estão se preparando aí para fabricar a vacina, a princípio, em larga escala, mas será que essa vacina vai chegar na ponta? Vai chegar nas regiões remotas, na região amazônica, nas periferias? Como é que você vê o Brasil posicionado nessa discussão? Sim, isso tudo tem que ser pensado desde já, né? A gente tem visto muito a nível internacional, no nível da Organização Mundial de Saúde, quando se fala em populações prioritárias para receber a vacina, né, existem consensos óbvios, que é, por exemplo, profissionais de saúde, realmente, né, são uma população que deve receber prioridade, são os profissionais que estão na linha de frente, estão mais expostos ao risco de infecção, então, né, tem um consenso de que profissionais de saúde devem ser priorizados, né, e aí você vai também para as populações de risco, né, pessoas acima de 65 anos ou com alguma condição de saúde. Who will get the vaccine first? Health workers, including those groups at risk worldwide, according to the WHO, which is focusing on a joint effort. Mas, no nosso entendimento, é muito importante também começar a ser pensado a questão do risco social, né, das populações que têm uma maior vulnerabilidade social, e aí a gente pode falar não só do Brasil, mas de outros contextos, populações refugiadas, populações socialmente excluídas por questões étnicas, né, todos esses grupos, eles precisam também entrar em alguma discussão sobre prioridade para que, né, assim, porque o que a gente sabe é que a gente não vai ter doses para todo mundo de uma vez, né, então as doses vão ir chegando e a gente precisa distribuir com base em algum critério de saúde pública e um critério também humanitário, né? As Nações Unidas, a ONU, tem uma agência só para tratar da questão de refugiados, a Acnur, e essa agência disse assim: se países mais desenvolvidos estão tendo dificuldade, imagine como é em lugares como Jordânia, como o Líbano, onde a economia está sempre se arrastando e os serviços de saúde não são tão fortes. É muito importante que os refugiados tenham acesso a um tratamento. Porque a gente sabe que tem populações historicamente excluídas do acesso ao sistema de saúde que também precisam ser pensadas. Então, aqui no Brasil, isso também precisa acontecer. No Brasil, tem esses dois projetos que você mencionou para desenvolver essas duas vacinas que são promissoras, né, estão bastante adiantadas, mas também é possível que não sejam essas as vacinas que vão se mostrar as mais eficazes. E aí o Brasil também precisa recorrer a essa colaboração internacional para, né, caso seja uma outra vacina que não é nenhuma dessas duas, né, aí o Brasil realmente precisa também contribuir e participar dessa discussão de como é que pode existir uma colaboração entre os países para que, né, a eventual vacina que funcione chegue para todos os países sem um país saindo na frente ou então usando um poder de negociação para reservar os estoques só para si, né? Isso que não pode acontecer. No começo da pandemia, a gente viu o oposto disso, né? Os países, na verdade, não cada um por si, brigando por EPIs, por respiradores. Você acha que essa discussão avançou ou a gente continua ainda no mesmo ponto? Olha, infelizmente, tudo está indicando que não, né? Que em relação a vacinas, a situação está até pior. Desde o início da pandemia, Médicos Sem Fronteiras tem feito demandas muito claras para as empresas, principalmente, de não lucrar com a pandemia, né, de realmente, por exemplo, para vacinas, a nossa demanda é que as empresas cobrem o preço de custo, e a gente vê que isso não está acontecendo. Os anúncios mais recentes de preço de vacinas estão aí na faixa para vacinar uma pessoa, $60, $40, né, que são preços assim, muito preocupantes, e a gente também tem essa demanda de que os países colaborem, não fiquem nessa disputa, né, um contra o outro, né, mas a gente vê que no campo de vacinas também não é o que está acontecendo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já pelo menos 4 ou 5 vacinas eles já têm uma prioridade, já compraram antecipadamente ou já têm acordos para ser o primeiro país a receber. Então, realmente, a gente ainda precisa avançar muito nisso. E aí, uma das soluções que é possível a gente pensar, e o Brasil tem uma oportunidade de avançar nisso, é em relação a como é que você garante produção em massa de vacinas. Uma das formas é você impedir que haja monopólios, né? Vários países no mundo estão discutindo isso, e o Brasil tem um projeto de lei, o 1462, que está em discussão aqui no
no Congresso, que é justamente para ter o licenciamento compulsório, né, uma medida para impedir monopólios sobre tecnologias, não só para vacinas, mas para qualquer tecnologia ligada ao enfrentamento da pandemia. Mas se esse projeto for aprovado, por exemplo, aí você amplia muito mais a possibilidade de empresas produzirem a vacina que for a mais eficiente. Então, você pelo menos reduz esse problema da escassez, da falta de produção, né, porque você amplia a base de produção e você também tem um impacto no preço, né, porque quanto mais empresas produzindo, mais o preço tende a cair. Felipe Carvalho, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de combate ao novo coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais!